Vamos aqui à nossa lição desta manhã, que já é a lição de número 2, né, da nossa revista, e traz a respeito da família, né, um relacionamento em família. Assunto bom, importante para nós. E hoje nós vamos tratar a respeito da predileção dos pais por um dos filhos. Vamos falar a respeito de Isaac e de sua esposa, né? Então vamos tratar a respeito desse assunto desta manhã. E quando se trata de predileção dos pais por um dos filhos, eu estava observando bem aqui na capa da nossa revista, há uma imagem, né? De uma criança, de duas crianças por sinal, uma criança junto com seus pais, com o pai e a mãe, e a outra criança observando ali sozinha, né? Aqui já traz um sintoma de um sentimento, parece que se de desprezo e distanciamento. A atenção está voltada para uma pessoa, né? Então nós vamos falar a respeito dessa lição hoje, um pouco resumido, porque o Superintendente já tomou 15 minutos nosso, né? Então hoje vai ser bem mais resumido. E a verdade prática traz aqui: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Preferência de filhos dentro do lar. E nós, como os pais, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem aquela questão, a gente gosta de todos os filhos, mas tem que ter aquele cuidado para não demonstrar mais amor para um do que para com o outro. Porque não pensa que menino é bichinho besta. Menino, desde pequenininho, eles observam a forma que é tratado cada um. Muitas das vezes eles não falam, mas eles dão um sentimento. Quando vai conversar com alguém, diz: o pai gosta mais do fulano do que é de mim. A mãe gosta mais do fulano do que é de mim, né? Isso aí acontece. Muitas das vezes os pais acham que os meninos não percebem. Então cabe aos pais a ter muito cuidado dessa parte, para não transferir, para não transparecer que gosta mais de alguém, né? Porque geralmente há filho mais pegado mesmo com os pais. Há filho mais pegado com a mãe do que é com o pai. Então quando vem o apego, também vem um sentimento maior em cima daquela criança. Mas temos que ter muito cuidado para tratar isso, para não cair no mesmo erro que caiu Isaac e a sua esposa. Amém? E aqui está dizendo o quê? Na introdução aqui da nossa lição, diz aqui que o presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos, que são todos heranças do Senhor para nós, né? Então pode causar uma tragédia que vem muitas das vezes complicar a vida de uma criança quando ele se tornar adulto, porque muitas vezes ele pode ter sido sentido desprezado lá no início pelos pais. E se carrega um sentimento que pode permanecer a vida dele toda, viu? Não é só aquele momento, ele pode levar aquilo consigo. E vale destacar que a formação do caráter dos filhos tem como referência o relacionamento sadio entre os pais, o qual é a principal referência para os filhos. Os filhos estão ligados nos pais. Então é o pai que vai formar o caráter dos filhos, que eles estão sempre observando. Me fez lembrar aqui, uma certa vez, quando já que estamos falando em família, o meu menino, o Júnior, tinha um campinho ali de jogar bola ali, onde é aquele depósito do Denilson hoje. O pastor Moacir lá ia passando, o pastor Moacir que me falou isso. Ele disse que lá ia passando lá, o Júnior brincando de bola. Ele: meu filho, vem cá, meu filho. Ele jeitão dele: meu filho, achei que tu ia pegar a Bíblia do teu pai, tu ia ser um pastor, né? Tu tá jogando bola, meu filho. O pastor Moacir que olhou para ele e disse: não, pastor Moacir, eu quero esse negócio de ser pastor, não. Eu quero ser barbeiro, cabeleireiro, igual ao meu pai. Não quero ser pastor, vou ser cabeleireiro igual ao meu pai. Quer dizer, estão observando. E eles seguem, geralmente os filhos seguem os pais. E o que aconteceu? Hoje o Júnior é barbeiro, é cabeleireiro, está lá junto comigo. Quer dizer, eu fui a referência dele na profissão. Então eles estão sempre observando. Me lembrei de uma história aqui uma certa vez, eu estava lendo uma matéria, e o pai estava dando conselho para o filho, né? Como ele deveria fazer para ele ser bem sucedido na vida. E aconselhando ele disse para o pai dele: meu pai, o senhor pode ficar tranquilo comigo. Eu estou observando o que o senhor está fazendo. Tudo o que o senhor faz hoje, eu quero fazer quando eu crescer, né? E aí, se o pai está fazendo as coisas erradas, quando ele crescer, ele vai continuar fazendo as coisas erradas, né?
Se o pai é aquele trambiqueiro que faz as coisas todas erradas, dá suborno a todas as coisas, vive errado e paga o suborno para se dar bem na vida, o moleque está junto. Então, quando ele crescer, ele vai ter aquilo também na vida dele, né? Porque ele aprendeu, ele está observando teus pais. Então, é importante que nós tenhamos muito cuidado a respeito da nossa vida, porque a nossa vida diária é que forma o caráter dos nossos filhos, né? Pai honesto, geralmente os filhos são honestos. Pai corrupto, geralmente os filhos podem seguir, porque ele está observando. Eu me lembro do meu pai. O meu pai foi uma pessoa que em toda a vida dele, meu pai teve assim, uma vida tranquila, quieta e honesta, né? Meu pai nunca houve negócio de mentira com ele, questão de dever alguém. Eu nunca na minha vida ouvi uma pessoa em casa cobrando do meu pai, né? Eu nunca vi. Então quer dizer, isso aí você aprende, você tenta, mesmo que você não faz igual, mas você procura sempre imitar. Porque os filhos sempre gostam de imitar os pais, porque é a referência, né? Então cabe a nós ter aqui muito cuidado nessa forma na forma de criar, porque os bichinhos são espertos, estão observando o que nós estamos fazendo, viu? Não pense que eles estão alheios daquilo que você faz. Eles sabem de tudo da nossa vida. Então que a história, aqui na introdução, a história de Isaac e Rebeca, parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo os erros pelos quais pagou um alto preço. Erros por quê? Porque nós sabemos aqui que a promessa de Deus a Abraão era de construir uma grande família. E não só uma grande família, constitui também uma grande nação através deles. Agora, o que acontecia de errado na vida deles? O erro que aconteceu na vida de Abraão. Muitas das vezes, Deus faz uma promessa, mas a gente é tão falho que esquece da promessa de Deus. Deus promete uma coisa e você esquece e você quer ajudar Deus. Quando você quer ajudar Deus, você acaba errando, né? Porque não precisava da ajuda do ser humano. Porque Deus já havia prometido a Abraão que dele ia fazer uma grande nação. Se vai fazer uma grande nação na vida de Abraão, ele tinha que gerar filho. Porque era da família dele que Deus ia dar uma grande nação. Então veio o começo. Sara tentou ajudar Abraão, né, para que essa promessa fosse cumprida. E nós vimos aqui também no decorrer aqui do tempo aqui, né, as coisas vêm vindo. E muitas das vezes acaba se errando, porque sai do trilho daquilo que Deus prometeu. Então, quando Deus tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, fez uma promessa para ele, né? É uma história de uma grande família, né? E através dessa promessa que Deus fez a Abraão, então veio Abraão, veio Isaac, né? Veio Jacó, veio José, e a família foi se estendendo. Era uma promessa de Deus. Mas em muitos meios, nós vamos ver na lição seguinte, da próxima lição que vem, nós vamos ver novamente as pessoas tentando ajudar Deus, no caso de Jacó, né? No caso de Jacó também houve a sua esposa dando as suas servas a Jacó para que dela gerasse filho, quer dizer, tentando ajudar novamente. Esqueceu lá do erro do passado. Então é importante que nós lembremos-nos da promessa de Deus e deixe aquela história de querer ajudar Deus. Confie em Deus, se Ele prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Amém? A primeira parte da nossa lição. O plano de Deus para a família e sua presciência. Quero a ajuda de vocês, tá bom? Todo mundo são pais, todo mundo tem uma experiência aí a falar, e cabe aqui a participação de cada um. O plano de Deus para a família e sua presciência. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-lo por esposa, Isaac não esperava que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor. Então está aqui a história de Isaac e Rebeca, né? Sobre o casamento, aquela história tão bonita. Abraão mandou buscar a esposa de Isaac. Vem Rebeca, toda perfeita, toda bonita. E tem aquele encontro tão importante com Isaac, o casamento, daquela época, o casamento do século. Dizendo assim, tudo bonito.
Mas diz a história aqui que quando os casam, né, aí Isaac descobre que a sua esposa não tinha condições de gerar filho. E naquela época a história diz que tinha que gerar filho, tinha que criar, tinha que aumentar a família, a questão era aumentar, né? Quando ele descobre isso, então a história diz que Isaac, ele não cometeu o mesmo erro de Abraão. Aqui diz que ele foi orar, orou intensamente. Está aqui em Gênesis 25 e 21 da nossa lição, quando ele percebeu que a sua esposa não gerava filho. Olha o que diz aqui, em Gênesis 25 e 21, ele diz assim: Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, por quando era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, o concebeu. E quanto tempo que ele orou? Não foi só aquela oraçãozinha que a gente faz aqui quando chega na igreja, o joelho faz aquela oraçãozinha. Aquela oraçãozinha quando a gente levanta o joelho lá uns 3, 4 minutos no pé da cama lá, faz aquela oração. A história diz que ele orou intensamente, ele orou. Não foi nem um dia, nem dois, não. A história diz que ele orou 20 anos, né, pastor? Ele orou por 20 anos por uma causa só. Ele queria um filho, né? Porque era uma promessa de Deus. Então ele confiou em Deus que Deus poderia fazer. E vocês sabem, eu estava observando, lendo a leitura da Bíblia, e observando tanto que as coisas de Deus, o que é melhor é mais difícil. Não tem nada fácil. Estava a promessa? Era uma promessa que tinha, mas tudo tem as dificuldades. Vocês imaginam bem a promessa de Abraão, a dificuldade para ele ter o filho com Sara, né? 25 anos também ele esperou também para que pudesse nascer Isaac. Vem Isaac, é de 20 a 25 anos também que foi necessário para que a sua esposa gerasse filho. Nós vemos na história de Jacó também, né? Raquel, né? Também demorou uma parte de tempo para que a Raquel pudesse ter filho. Aí veio José. 9 anos orando, quer dizer. Então sempre há dificuldade. Então aquilo que é de melhor é mais difícil. O povo tem até aquela história, né? O que vem fácil demais não tem valor. Isso é uma realidade da vida. Tudo que você consegue fácil demais não tem valor. Por que muitas das vezes a pessoa recebe uma herança e logo acaba com ela? Vem fácil demais. Um garimpeiro, quando ele acha uma pedra de ouro assim, instantaneamente, dá um volume de dinheiro maior, logo ele acaba com ele. Não tem valor. Mas quando o cara ganha o dinheiro ralando mesmo, sim, pastor. Agora, para Deus, tanto faz ser uma mulher fértil, como não, para ele é a mesma coisa. Só cabe esperar. Então ele foi orar. Então no tempo de Deus, Deus deu o que era necessário. Agora nós, muitas das vezes, nós não entendemos o tempo de Deus, né? Uma certa vez um pastor entregou uma mensagem aqui, um irmão da nossa igreja, diz aí que você está no tempo de Deus. Esse irmão preocupou. O pastor estava hospedado lá em casa lá, e esse irmão ia lá toda hora lá, né? Eu falei, pastor, o que é que o fulano quer contigo aqui? Que toda hora ele vem cá. Não, ele está querendo é porque eu entreguei uma mensagem para ele lá na igreja, que ele está no tempo de Deus. Agora ele quer que eu revele qual o tempo de Deus, que é o tempo de Deus que Deus deu para mim, que Deus deu para ele. Eu falei, meu irmão, você está no tempo de Deus, espera que no tempo de Deus, Deus vai revelar o que é para você. Se tivesse também a tolerância de Deus, era outra coisa. Então, o tempo de Deus, você tem que orar e esperar por ele. Você ora, Deus vai resolver, Deus vai te abençoar. Mas quando é? Nós queremos as coisas de uma hora para outra. Quando Deus nos faz uma promessa, que eu vou abençoar, você espera logo, vou ficar rico, vou melhorar a situação. Já chega assim, eu acho que eu vou arrumar um emprego bom, que Deus me fez uma promessa que Ele vai me abençoar. Eu estou contando com o apoio que Deus vai me abençoar. Vai abençoar, mas também pode ser até a descendência dele, os filhos dele, os netos dele, né? Pode abençoar espiritualmente no futuro, mas geralmente a gente quer o presente. Quando a pessoa fala em bênção, todo mundo já pensa no dinheiro, né, Jessé? Tem muita gente assim. Quando dizer, eu vou te abençoar, eu vou ficar rico. Esse carro velho que eu tenho, eu vou trocar esse carro pelo novo, Deus vai me abençoar e eu vou se tornar uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Eu já penso no financeiro, mas muitas das vezes é o espiritual, né? As bênçãos daqui vêm no espiritual da sua descendência, que era uma coisa dada por Deus, né? Então tá aqui, né? Ele orou. Quando ele ficou sabendo da esterilidade da sua esposa, ele foi orar, foi buscar a presença de Deus. E aqui Rebeca não cometeu o mesmo erro de Sara. Sara logo arrumou a sua
concubina, a sua serva, para ficar com Abraão. E Abraão não foi, né? E aí, o caminho foi mandando. Você não está achando que está tendo muito serviço lá na igreja, está tendo muito serviço demais na loja, eu estou achando que está carregada, você podia deixar um pouco o seu serviço da igreja. Tá lá, daí chegamos lá em Goiânia, foi na casa do pastor. A pastora, ela falou, deixou conversar com a gente, falou pra ela, só tem algum cargo na igreja? Ele falou, tem. Pois é, só não larga esse cargo danado. O que a senhora vai fazer lá na igreja, está fazendo para Deus. É assim que são as coisas, né? Então... E não cuida muito mais o serviço da senhora para você. Então são coisas de Deus. Então tá aqui, Abraão ele logo pegou aquela oportunidade. Mas Isaac foi diferente, ele foi orar. E juntamente com sua esposa. E Deus ouviu as suas orações. E como dobro, como recompensa das suas orações, veio 2 de uma vez, né? Veio 2 de uma vez, Esaú e Jacó. É assim que Deus faz. Espera no tempo de Deus que Deus vai realizar o que é da sua promessa. O propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e de Rebeca. Deus sabe de todas as coisas, porque era uma promessa de Deus. Tanto é que era uma promessa de Deus, que está lá em Gênesis 25 e 23 da nossa lição. Ele sabia de tudo que poderia acontecer com o nascimento daqueles filhos. Ele sabia o valor de cada um. Está aqui no versículo 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas estranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então está aqui, Deus já sabia. Deus já sabia da capacidade de Esaú, Deus já sabia da capacidade de Jacó, né? E tanto ele disse que o menor servirá ao menor, o maior servirá ao menor. Qual era o maior? Eu for analisar na história do maior, o maior no período patriarcal era o primogênito, né? Que ele que recebia as bênçãos do pai, e ele tinha a parte maior da herança, não era isso, pastor? Então ele tinha a parte maior da herança da família, ele que comandava, o comando era dele. Então, desde que é o primogênito, ele já era considerado o maior. E o menor era que vinha depois. Geralmente ele tinha que receber as ordens do irmão mais velho. E aconteceu aqui que mesmo sendo o primogênito, a diferença foi muito pouco, né? Ao nascer. Nasceu um agarrado no outro, né? Foi tão pouquinho, mas um nasceu primeiro. Então, por direito patriarcal, Esaú era o maior. Mas já foi escolhido desde o ventre que o maior ia servir o menor. E sim, são coisas que acontecem. Isso independentemente da circunstância que envolvesse essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concebeu-lhe filhos, gêmeos, está em 25, versículo 21. Né? Deus ouviu a oração de Isaac e de Rebeca e lhe concedeu os filhos, gêmeos, e assim foi a determinação, e eles fizeram aquilo que foi útil e agradável aos olhos do Senhor. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Desde quando nascer? Davi não falou a respeito que ele foi escolhido desde quando ele foi gerado, né? O Senhor já havia escolhido ele, né? Então, quando Jacó também, Deus já sabia do valor de cada um. Mas ele não foi desprezado, Esaú também não foi desprezado, que o próprio versículo diz que quando Deus falou a Rebeca, ele disse que 2 gerações tem no seu ventre. É o povo judeu e os árabes, né? Os árabes pertencem à família de Esaú e então vem o povo israelita, né? Que pertence à descendência de Jacó. Então foi 2 nações. E a história diz que desde o ventre eles lutavam dentro do ventre. E essa luta continua. Já vê aquele povo lá sempre lutando, cada qual querendo ser o maior. Os árabes com o povo hebreu. Está sempre em luta.
É a herança, né? Um querendo ser maior do que o outro. Mas sempre o que acontece? Israel sempre é mais forte que os árabes, não é isso que acontece? Então, quer dizer, a descendência de Jacó sempre está prevalecendo sobre os árabes. Quer dizer, ele é o maior. Então, os outros, por obrigação, têm que o servir. Então, foi uma questão de Deus desde o nascimento. E prevalece até os dias de hoje. Amém? Vamos aqui um pouco mais. O tempo está pouco para nós. Segundo ponto da nossa lição. O conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, por ser impedida de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas das inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filho, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Quer dizer, exemplo de Isaac. Na cultura do povo daquela época, se uma mulher não gerasse filho, conforme disse aqui, ele podia até desprezar, largar ela, né? Porque ela não ia gerar filho para ele. Mas Isaac amava tanto Rebeca, que em vez de abandoná-lo, foi orar ao Senhor. E a Rebeca não deu Débora. E nem ela deu dela, ela confiava tanto no assim, eu acho que aquelas que oferecia as concubinas, as servas para seus esposos, acho que elas tinham tanto medo de perder o esposo, ela falou, vou dar a minha serva para ele gerar filho dela, e aí ele vai ter compaixão de mim e não vai me largar. Porque a lei podia abandonar, né? Eu acho que foi isso que Sara pensou. Abraão pode me abandonar. Eu vou dar Agar para ele, que ele vai gerar filho de Agar e ele vai ficar comigo, né? Foi o que aconteceu com Raquel também. Raquel ofereceu suas servas a Jacó para que dela gerasse filho. Quer dizer, eu acho que ali é uma forma de pegar o marido. Vou segurar esse camarada, porque a lei determina que ele pode me largar. Ele precisa de filho. Então, assim, tudo acontece, né? Porque é uma espera muito difícil. E nós sabemos que a esterilidade, ela não acabou, ela permanece nos dias de hoje. A questão de JB disse, quanto tempo ele esperou, né? Orando a Deus, querendo um filho. E quantos não passam por esse mesmo problema, orando, tendo filho? A minha sobrinha lá em Orilândia, a esposa do pastor Wagner, 15 anos de casada, né? 15 anos de casada e não tinha filho. Sua irmã tinha filho, outras pessoas tinham filho da família, mas ela não. Então ela ficava assim, vi que ela ficava tão triste. Ele já tinha um de outra pessoa, mas ela não tinha, né? Que antes dele casar com ele, já tinha um filho. Então ficava quando ela via os filhos dos outros, eu tinha tanta dó dela que ela presenteava tanto o sobrinho, todo sobrinho ela dava presente, arrumava, fazia de tudo, parece que a menina era dela, coitada da Leite. A Leite tinha tanta vontade de ter um filho, quer criar o filho dos outros igual os filhos dela. Agora, graças a Deus, gerou um filho, tem um rapazinho lá, né? O Abner. E o molequinho veio bonitinho, né? Então hoje aquele é o dodói da família, quer dizer, todo mundo desejava que a Leide tivesse um filho, 15 anos de casada e não gerava filho, hoje tem. Então ali é o prazer da família, eu creio que eles já oraram muito a Deus, agradecendo a Deus por aquele filho, tem, hoje tem. E quantas pessoas não acontece isso? A Maria tem uma sobrinha que mora em Brasília, que é a esposa do pastor Fabiano, ela tem mais de 20 anos de casada e eles não têm filho. Ele já fez exame de todas as formas, não tem problema, não tem filho. E o maior desejo desse povo é ter um filho. Coitado do Fabiano, tem as coisas dele, bem financeiramente e tudo, mas não tem filho. Ora a Deus, busca a Deus, o maior desejo. Até a irmã dela já ofereceu a barriga, né, para fazer a barriga de aluguel, para dar um filho para ela. Ela, não, desse jeito eu não quero. A ciência hoje está acredita, né? É. Hoje a ciência, ela cobre essa deficiência. Já tentaram até isso. O método dele é buscar Deus, não conseguiram. A irmã dela já ofereceu a barriga, né, para dar um filho para ela, falou assim, eu não quero, eu quero um meu, né? Desse jeito eu não quero. Sim, Pedro Carlos. A irmã dela, né, que ia dar, só emprestado. Tá amamentando com o leite dela. Psicologicamente, né?
Agora imagina, outra gerou filho, ela deu leite. Ah. Então a esterilidade ela continua. Então a esterilidade ela continua no nosso meio. E o mesmo desejo que Isaac tinha, Jacó, Abraão, é o mesmo desejo dos pais nos dias de hoje. E o que tem que fazer? Buscar Deus, esperar em Deus que Deus pode realizar algo. Porque o casamento ele é uma determinação de Deus. Quando tem um casamento entre um homem e uma mulher, provavelmente as bênçãos dos filhos já estão programadas também para vir, né? Quem é que casa não quer um filho? A casa mais feliz da vida é você não ter um filho dentro de casa. Então é necessário que tenhamos, não? Amém? O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25, 25 e 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso o primogênito, Esaú, serviria ao menor. Que ele está falando de personalidade e temperamento diferente um do outro. Isso é normal, até aqui tudo normal, né? Não tem nada de errado nessa parte que os filhos têm um temperamento diferente um do outro. Agora o que é de anormal é muitas das vezes os pais ceder o erro dessa indiferença e cair na indiferença e cometer um erro. Mas os filhos têm diferença um dos outros. Eu tiro barro lá em casa. Lá em casa eu tenho 2 filhos, homem. Eles foi totalmente diferente. Quem conheceu eles crianças, todo mundo sabe da diferença do Douglas com o Júnior. Eles eram totalmente diferentes um do outro. Só que o pai conhece. A gente conhece. Então, quer dizer, o Júnior é aquele toda a vida da rua. Tá andando e tudo, e movimentando e tudo mais, né? Uma cavalgada, ele tinha que estar num cavalo, tinha que arrumar, desde pequenininho tinha que arrumar um cavalo para ele na cavalgada na rua. O moleque não dava nem conta, mas tinha que arrumar um cavalo para ele. E o Douglas? O Douglas estava em casa, quieto. Então, uma certa vez, teve uma cavalgada, o Júnior me amolou tanto, tive que arrumar um cavalo para ele. O Júnior passando aquela maior alegria lá na rua, no meio daquela cavalada, né? O Douglas estava no computador, nem na rua, foi ver os cavalos passar. Aí até a mãe dele, minha esposa falou assim, a diferença desses 2 meninos. O outro todo empolgado na cavalgada, e o Douglas no computador nem ali fora saiu para ver os cavalos passar na rua. Quer dizer, são indiferenças que tem um do outro. Então isso acontece, mas a gente tem que saber lidar com essas indiferenças. Tem um mais calmo, né, pastor? Tem um mais agitado, né? É um grande questionamento que há isso aqui. Se Rebeca revelou esse segredo a Isaac, dessa descendência. Porque o texto vai entender de que ela guardou esse segredo para ela. Né? Guardou para ela e não revelou Isaac. Alguns estudiosos questionam sobre isso. Que ela não passou esse questionamento que Deus tinha falado para ele. Então há diferença de temperamento, isso é normal, viu? Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois a este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para os filhos mais novos, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Questão dos dois. Aqui é a questão de Esaú e Jacó. Esaú e Isaac. Ele era ligado à caça. Provavelmente todos sabem que Isaac era um fazendeiro. Ele era um pecuarista. Ele tinha propriedade. E diz a história que, conforme diz aqui, que sempre Esaú estava ligado ao pai. Muitas das vezes no trabalho de fazenda, na caça. Talvez o próprio Isaac também era um caçador, né? Então quer dizer, se junta o filho e o pai na caça. Então há um apego maior. Já havia Isaac. A história diz que Isaac era caseiro. Jacó era caseiro. Gostava de ficar com os empregados em casa, ajudando a tua mãe. Quer dizer, eu não gostava daquele convívio lá fora, né? O convívio dele era dentro de casa com a sua esposa, com a sua mãe. Então isso aí muitas das vezes gera aquilo ali. Os meus filhos, voltando de novo, o Júnior, quando ele era criança, quando ele chegava da escola, ele jogava a bolsa dele dentro do banco, lá em cima do sofá. Quando a mãe dele saía lá fora, ele só via a bolsa dele e já tinha corrido para o salão. Ele já ia para o salão. O Douglas ficava em casa, quer dizer, temperamento diferente. Quer dizer, ele conviveu desde pequenininho, convivia comigo.
dormia lá no salão, ele ia para voltar comigo. Se eu ia para a roça, eu tinha que levar aquele menino. A mãe dele viajava, ele ficava comigo. Quer dizer, há um apego. Já o Douglas era caseiro. Não largava a mãe dele. Até a mãe dele falava assim, chegava, cadê teu Júnior? Júnior não, dos nós dois. Cadê o seu Júnior? E os meninos, eles estão sempre ligados àquela questão da preferência. Vem os meninos, a preferência, que eu falei no início, eles estão de olho nos pais. Quando dava alimentação para eles botavam o suco de parede um com o outro para saber se não estava dando mais para o outro, né? Quer dizer, eles querem parte igual, eles querem o tratamento igual. Quando dava o suco, eles botavam os 2 copinhos de parede para saber e olhavam assim. Se um tivesse mais, tinha que colocar para completar. Não, o fulano tem mais do que o meu. E se é para não dar o direito para o outro. Dava um pedaço de carne, quando botava as carnes, eles corrigiam a carne do outro para ver se o outro não tinha ganhado um pedaço melhor do que o outro, né? Mas isso é arrumação de menino, eles vigiando o terreno. Hã? Mas o que é isso aí? Isso é vigiando o terreno para não dar preferência para o outro não passar na frente. Cada qual vigia o outro para não ter mais preferência dentro da casa. Aí se os pais demonstram essa preferência tal para alguém, aí vem um problema, não é isso, pastor? Aí quando o pai demonstra essa preferência, aí o filho já se entristece. Gosta mais dele do que de mim. Dá as coisas mais para ele do que para mim. Meu pai soube lidar com isso. Quando ele morava na roça, quando ele ia comprar roupa, ele comprava quase uma peça de pano, tudo numa cor só. Disse para nenhum falar que o pano do outro, a calça do outro era mais bonita que a dele. Não, vou comprar tudo numa cor só, que aí fica tudo igual. Ninguém vai falar que a calça do fulano ou a camisa do fulano é mais bonita do que a dele. Fica tudo igual. Então isso aí muitas das vezes acontece, né? Então os pais têm que cuidar disso aí, porque eles estão observando, estão medindo. E eles percebem se você está gostando, está dando mais as coisas para o outro. Uma vez, conversando com um amigo, ele disse, a preferência, é fácil você descobrir a preferência quando alguém tem por algum dos filhos, ou por um sobrinho, né? Ele disse assim, que o sangue é uma coisa que ela puxa. Sangue é sangue, de família. Ele diz assim, você tem 2 sobrinhos morando na tua casa. Um é sobrinho seu, o outro é o sobrinho da tua esposa. Aí tu parte um bolo, no meio, só tem um pedaço, tu parte ele no meio. Tu dá uma olhada. O pedaço maior tu dá pro teu sobrinho. O pedaço menor tu dá pro sobrinho da tua esposa. Porque se a casa pegar pouco, o filho vai tirar o filho dele. Depois de ter visto o filho. Fala alto aí pro povo ouvir, senão o povo não ouve. Aproveitando a ausência do governo. Hoje a gente está tentando cuidar essa geração agora, porque às vezes Não, isso é uma realidade na vida, na questão da forma de mandar as pessoas trabalharem. É isso aí que acontece mesmo, né? Da forma que você ensina, eles ficam, né? No meu tempo, qual é a questão de trabalho? Toda vida que morava na roça, mas toda vida que a mãe mandava eu buscar lenha, eu buscava lenha. Qualquer coisa que fosse fazer, eu fazia com satisfeito. Tudo que fosse serviço de homem. Mas quando ela mandava eu buscar água no córrego, eu já ia com raiva, isso que é serviço de mulher, né? Isso que não é serviço meu, quer dizer, você você aprendeu que aquilo ali não é a sua tarefa, né? Mas podia mandar eu socar arroz, eu socava, buscar lenha, qualquer coisa, menos buscar água. Vai buscar água do córrego, eu já ia com ela, é serviço de mulher. Eu tenho questão dos filhos brincar, tem um casal, conheci um casal, vocês falavam aqui, que o menino queria jogar a bola, a mãe disse, vai brincar na tua. Quando chegou aí lá, o menino hoje é estilista. O menino vereador para o caminho. Por quê? Por culpa da mãe. E ela coisa de homem, é de homem. E olha o menino brincando com boneca. E ela colocava o menino para brincar no cartão dela, irmã dele, com a boneca. Ó, o menino, ele vereador para comigo. Isso os pais têm que observar a tendência disso.
Então, qual o erro hoje? O erro de hoje é porque a sociedade, no contexto geral, ela quer tirar isso dos pais. Todo mundo tem direitos iguais, quer colocar uma igualdade social no meio da... Quer dizer, eles estão tentando tirar o povo do padrão bíblico, né? Quando tiram a pessoa do padrão bíblico, aí vem a decadência familiar. Porque Deus determinou uma forma da família ser criada. De você criar seus filhos, criar suas filhas, a forma que ela tem que manter. Mas a sociedade, no contexto geral, quer que mulher brinca com carrinho, quer que o homem brinca com boneca, conforme o pastor disse, quer misturar tudo, né? Não, isso aí tudo é normal, né? Quando eles crescerem, eles vão se desenvolver, eles vão saber o que, é que eles querem da vida. Não, isso saiu do padrão. É por isso que vem a decadência da família, vem tudo que não acontece de anormal, é porque o ser humano está tirando a forma original que Deus deixou e quer aplicar dele. E nós vemos no decorrer dessas lições aqui que passou, quando veio a ajuda do ser humano, deixando a que Deus havia determinado, houve as consequências. Se houve lá, houve nos dias de hoje. Então é importante, nós temos que observar o plano de Deus. Por que é importante que o crente ele tem que estar ligado na palavra de Deus? Mesmo que a sociedade lá fora quer aplicar algo que é contra a igreja, que é contra o seguimento da palavra de Deus, nós temos que estar atentos. Nós não podemos cair nessas artimanhas, né? O pensamento do ser humano lá fora hoje, até se a gente, tem um dia conversando com o pastor, até se você, na tua mente, você pensar que o que eles estão fazendo tão errado, você já está contra a lei. Só de você pensar que eles estão, que você não concorda com a atitude deles, nós já estamos errados. Você imagina, eles querem implantar umas coisas na nossa vida que você é obrigado a acreditar e seguir o seguimento deles. Se você simplesmente não concorda, você já infringiu a lei. Você imagina. Quem vai mandar no nosso pensamento? Mas até isso, eles querem dominar o pensamento do ser humano, né? Só tem 10 minutos. 5, né? Pois é. Lembro. Vai trabalhar na roça, fica com as meninas aqui em casa. O que aconteceu com ele agora? Cadê outro nome agora? Fala, vai, Pois é, e essa questão que o Jessé está dizendo, eu conheço, o rapaz fazia parte do coral da igreja de Rio Maria. Era um dos cantores, cantou várias vezes aqui na igreja, fazia parte do coral de Rio Maria. Então isso aí que acontece. Vamos aqui um pouco mais, né? O tempo está acabando. A parte 3 aqui. O problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Faltou da parte dele aqui, ele faltou sabedoria. Sim, pastor. Oração, mas faltou sabedoria e habilidade. Então há muitas pessoas que acontece isso. É um grande homem, mas muitas vezes falta sabedoria e habilidade, conforme diz. No caso de Isaac, no caso de Davi. Davi se tornou um dos maiores reis que houve, né? Mas a sua família ele deixou de cuidar, né? Quer dizer, faltou habilidade para cuidar da família e houve, todo mundo sabe da história da família de Davi, o que aconteceu. Mas foi um grande homem de Deus. Então venham cuidado, né? Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são a herança do Senhor. A tragédia, aqui fala da tragédia moral e espiritual, né? Que trouxe aquele erro da preferência dos pais, né? Pulamos parte aqui a respeito aqui, para ganhar tempo, a respeito das bênçãos, né? Que o patriarca dava ao filho mais velho, né? Quando houve a trapaça, quando Isaac diz a Esaú: meu filho, já estou velho, procura uma caça aí, prepara um guisado para mim, traz aqui, que eu vou te dar as bênçãos patriarcal, né? Aí a Rebeca ouviu aquela história, né? Meu filho, correu logo em Jacó. Olha, eu ouvi teu pai falando a Esaú ali, para ele preparar uma caça e um guisado ali, que ele vai dar as bênçãos da primogenitura a ele. Vamos logo ajeitar aqui logo, de imediato aqui, vamos matar logo um cabrito desse aqui, vamos preparar aqui. E assim fez a artimanha, preparou logo, quer dizer, já veio com a mentira pelo meio.
Né? Sim, pastor, o que quer dizer? Eu dizer o seguinte, que ele nem morreu naquele tempo. Ele viveu muitos anos depois daquele negócio. Não era o tempo de Deus ele fazer isso. Não era o tempo. Quer dizer, aí a mulher logo já descobriu o que ouviu, não descobriu, ouviu o que Isaac falou, já preparou logo um cabrito, preparou, botou um pelo no Jacó, arrumou, ajeitou tudinho e chegou lá, aqui, pai, o guisado que o senhor pediu, tá bem aqui, né? Aí, coitado de Isaac, já velho, cego, né? Conforme, mas não morreu logo, mas passou a mão no braço do moleque, no pescoço, a voz até parece a de Jacó. Mas o pelo é de Esaú, né? O braço, o pescoço, o pelo é de Esaú. E aí ele abençoou. Então foi uma trapaça da mãe. Até 9h20, tá tão bom, mas vamos mais 5 minutinhos aí. Até 9h20. Você acha que o pai não teve culpa também ali? Hã? Porque ele pegou no pelo, disse que era do outro e a voz do outro. Você acha que ele não teve um pouquinho de culpa? Ficou na dúvida, né? Ele tinha que fazer, ele achou que ele ia morrer. Ele ficou na dúvida. Mas ele até falou assim, a voz é de Jacó. Mas o pelo é de Esaú, né? Então, o que foi? Então, por causa dessa trapaça, né? Ele abençoou. Aí, quando ele abençoou, logo de imediato chega Esaú do campo. Preparou, quando chegou o pai, tá aqui o guisado. Aí ele dessa de novo, né? Já comi o guisado, já abençoei. Aí foi quando Esaú pensou assim, é um malandro do Jacó, né? Porque ele sabia de quem se tratava, né? Porque Jacó era trapaceiro. Ele tinha suas trapaças, o Jacó já veio na minha frente, né? E tomou a minha bênção. Aí o que aconteceu? Veio a revolta, né? Veio a revolta na família, quer dizer, a tragédia na família. Por causa dessa mentira, Esaú revoltou. E logo deve ter ameaçado Jacó, vou matar esse moleque. Vai morrer se ele matava ele. Hã? Vai morrer se ele matava ele. Quando morresse, né? Quando morresse, matava ele. Então quer dizer, então aí Isaac ouviu aquela conversa e logo diz a Rebeca, olha, prepare. Vamos despedir o nosso filho. Manda Jacó a Padã Arã, lá para a casa de Betuel, teu pai, para que ele possa casar com uma das irmãs, um filho do teu irmão. E não deixe que ele fique aqui. E ele ficou mais de 20 anos para lá, não foi? Foi a tragédia que ela nunca mais viu ele. Ela nunca mais viu ele, né? Raquel, a Rebeca não viu mais Jacó. Pois é, quer dizer, despediu o filho de casa por causa de uma mentira, uma traição. O outro irmão se revoltou, mandou ele para lá. Lá ele construiu família, casou com a filha de Lobão, né? Que Isaac manda para lá, essa história está até em Isaías, Gênesis. Vamos ver aqui da tragédia, eu estava lendo essa parte aqui, até marquei aqui. Aí Isaac mandou Jacó, sai daqui, tira ele daqui. Quer dizer, perdeu o filho por causa de uma mentira, uma tragédia. Quer dizer, uma trapaça, trapaceiro. Está aqui, Gênesis 28 diz assim, Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmã da tua mãe, e Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique para que seja uma multidão de povos. E de ti a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas até de tua peregrinação que Deus deu a Abraão. Então quer dizer que despediu, né? Aí o que aconteceu? Se não tivesse a trapaça, a mentira pelo meio, poderia os filhos crescer juntos. Eram dois, separaram. Por causa de não saber tratar a questão de forma correta. E muitas das vezes isso acontece. Quantas e quantas pessoas, muitas das vezes, saiu de casa, porque muitas das vezes não teve o convívio com os pais, foi obrigado a sair. Vai provocando a ira. Provocando a ira, muitas vezes provoca. Um filho tem que sair de casa, que muitas das vezes não dá o relacionamento, não dá para conviver junto, é obrigado a sair. Então, a Rebeca, ela pagou caro por isso. Ela despediu seu filho e nunca mais ouviu ele, né? Nunca mais ouviu. Por quê? Porque cometeu um erro. Então a mentira, ela não funciona em lugar nenhum. Mais antes de você levar as coisas de acordo do que usar de uma mentira, porque ela traz as consequências, né? Então ficou lá.
Jacó ficou lá na terra de seu tio, né? Casou, adquiriu família, e quando ele voltou há muitos anos depois, 20 anos depois, ele voltou, trouxe a sua família, mas Deus já tinha confortado o coração de Esaú, né? Mas mesmo assim Jacó veio com medo, tanto é que ele mandou uma parte vinha na frente, vinha uma parte no meio, e ele ficou por último. E sempre saber a notícia, como é que está a história de Esaú, né? Como é que está a história de Esaú? Como é que está o coração de Esaú? Não, com certeza ele levava o recado para ele, a notícia para ele, não, o coração de Esaú está brando. Esaú está esperando, Esaú quer te encontrar. Mas ali já era uma questão de Deus também. Deus já tinha feito o quebrantamento no coração de Esaú, que ele estava esperando o seu irmão. Aquela raiva tinha passado, e Deus também tinha abençoado ele, né? Ele já era abençoado, Jacó era abençoado, quer dizer, eu não estou no prejuízo. Deus também me abençoou. Então se juntaram ali, fizeram as pazes ali, mas quer dizer, a coitada da Rebeca que fez a trapaça, não pôde mais ver o seu filho, né? Esses são a herança do Senhor. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilíbrio do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Então, cabe ao pai, viu? Os pais são os sacerdotes da casa e eles têm o dever do cumprimento da palavra de Deus na vida de seus filhos. Cabe ao pai, ele é responsável. Quando ele deixa o teu dever ultrapassar, quer dizer, aí muitas das vezes ele é culpado daquilo que acontece. Quando o pai não manda na casa, conforme diz o pastor numa mensagem que ele pregou, que eu achei até importante, que ele disse que a casa tem que ter um líder. Se o homem não lidera a casa, a mulher tem que liderar, né? Porque toda casa tem que ter um líder, todo setor tem que ter um líder, até entre as criação tem um líder da criação. Todo o setor que você vai tem um líder que comanda aquilo ali. Então o pai, ele é o comandante da casa, ele é o sacerdote da família. Mas se ele falta com o dever dele, muitas das vezes a mulher se levanta e vai fazer aquilo que é o dever do homem. Mas muitas das vezes essa não é a vontade e que Deus deixou para nós, amém? Então, vamos ficar por aqui, né? Os 5 minutos também acabou.